Estamos hoje tendo a participação, quem estará expondo a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso seminarista Gileade. Pode pegar aqui, Gileade. Isso. Gileade vai estar falando, já tem falado à igreja, em outras ocasiões, estará hoje compartilhando a palavra do Senhor. Gileade está conosco já há alguns anos, está na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, fazendo um curso excelente e com excelência. Nós louvamos a Deus por isso, pela aplicação do Gileade também, lá no curso, mas, acima de tudo, a aplicação dele no ministério. Alguém que está envolvido, demonstra realmente a vocação ministerial, junto com a Fernanda, sua esposa, que está aí. E hoje temos os pais do Gileade, a irmã Jerusa, irmão Neilton, que são da Igreja Batista. Fiquem perto, por favor. Acho que já tem estado aqui. Dá uma olhadinha para trás ali, para a câmera. E também, vê aí, todo mundo aparece agora na televisão. Pessoal. Pode ser pequenininha, grande, no YouTube, os irmãos. E com alegria estamos com eles também participando nesta noite. Nesta manhã. Talvez você assista à noite esse culto. Você pode assistir à noite, de madrugada, qualquer horário. Agora a gente não pode dizer mais bom dia, boa noite, é todas as horas. É bom horário para você, o horário que você estiver participando do culto. Graças a Deus por isto. Eu vou orar e depois a palavra estará com Gileade. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do Gileade. Obrigado porque o Senhor o tem levantado, o Senhor tem chamado ele e outros jovens. Isso é muito importante, Pai. E a tua igreja tem sido usada também nesse sentido, para chamar e para apoiar aqueles que se dispõem para o preparo, para o ministério da palavra, para o ministério missionário. O Senhor tem feito isso no decorrer dos anos desta igreja e continua a fazer. Aleluia, Pai. Agora te pedimos que aquilo que o Senhor já tem dado ao seu coração, pelo poder do Espírito, seja transmitido e por este mesmo Espírito tenhamos forças para aplicar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, dos versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 5, dos versículos de 1 a 12. Iremos fazer a leitura dos 12 primeiros versículos do capítulo 5, só para a gente entender em que contexto nós estamos no texto. Só que irei fazer somente a exposição do verso de número 4. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, o insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como falei anteriormente, iremos fazer somente a exposição do verso de número 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Essa bem-aventurança aqui, assim como a anterior, que é a pobre em espírito, ela se destaca de imediato. Caracteriza ali o crente como alguém diferente daquele de que não é crente, daquele que não pertence a este mundo. O mundo vai achar estranho chorar. Como assim chorar? Eles vão dizer, como é feliz a pessoa que chora. O mundo procura evitar o choro. Para que chorar? Chorar é para os fracos, assim diz o mundo. Cada vez mais
você percebe que a indústria do entretenimento ela vem crescendo. A ideia é fazer com que a pessoa não chore. A ideia é trazer uma felicidade muitas vezes instantânea para o povo. E o mundo, ele procura essa felicidade a qualquer custo. Vai procurar essa felicidade na bebida, vai procurar essa felicidade nas drogas, na prostituição, na busca desenfreada pelo dinheiro. Tudo isso são ideias enganosas para fazer com que você não chore, para que você seja feliz segundo o mundo. Entretanto, o Evangelho vai dizer o quê? Felizes os que choram. Verdadeiramente são felizes os que choram. É contraditório. O mundo diz que você não deve chorar, e você não é feliz ao fazer isso, é o que o mundo diz. Mas o Evangelho diz que feliz é aquele que chora. É um paradoxo, é contraditório quando nós fazemos essa leitura de imediato. Só que nós precisamos entender aqui que esse choro, ele produz alegria. Aqui o nosso Senhor, ele não disse que aqueles que choram por motivo de alguma tristeza é que são felizes. Como se esse chorar fosse o sentimento. Aqui não está sendo colocado por Jesus, o choro pela perda de um ente querido. Não está falando da perda de um emprego, de um grande amor, de um bem material, de tantas outras coisas que perdemos ao longo da vida. Não é desse tipo de choro que Jesus está falando aqui. Assim como a pobreza de espírito, que é a bem-aventurança anterior, não está ligada a uma atitude normal do nosso corpo, mas está ligada a uma atitude inteiramente espiritual, porque lá vai dizer que pobre em espírito não é aquele que não possui bem, não é nesse sentido, mas é aquele que reconhece-se como pecador, que reconhece totalmente dependente de Cristo, que se reconhece miserável, pecador. Esse é o pobre de espírito na bem-aventurança anterior. Então, feliz o que chora não é aquele que chora por um sentimento, mas é um choro espiritual. E aí a gente entende aqui que não é o chorar como Faraó chorou. Faraó, ele se arrepende de fazer o bem, de ter libertado o povo de Israel, mas na sequência ele se arrepende, ele chora porque ele liberta o povo, mas ele se arrepende daquilo e ele volta a persegui-los. Não é este choro que Jesus está falando aqui. Não é o choro de remorso. Lembram de Judas Iscariotes? Ele se arrependeu de ter entregado Jesus? Se arrependeu. Ele devolveu as 30 moedas de prata que ele recebeu para trair Jesus? Ele devolveu. Ele fez uma defesa daquele que traiu, dizendo que ele era inocente? Ele fez essa defesa. Mas a tristeza dele não foi uma tristeza plena de arrependimento. Ele chorou muito mais pelas consequências dos seus pecados do que propriamente pelo seu pecado. O choro dele foi um choro de remorso. Não foi um choro que produziu nele arrependimento. Tanto que na sequência o que é que ele faz? Ele dá fim à sua própria vida. Não é um choro de medo das consequências do que eu faço. O ladrão, muitas vezes, ele chora porque a polícia o pegou. Ele chora por causa da consequência do ato que ele fez. Mas ele não chora porque ele roubou muitas vezes aquela pessoa, porque ele praticou uma maldade com aquela pessoa. Não é desse choro que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando aqui do choro teatral. Lembra dos fariseus? Eles jejuavam para mostrar ao povo, molhavam seus rostos, seus olhos ficavam molhados, mas o coração deles estava seco. Não é o choro para impressionar as pessoas, e muitos fazem isso, até mesmo dentro da igreja. Choram que é para mostrar para o irmão que está ao lado que está passar aquela sensação de espiritualidade a mais. Não é desse choro hipócrita que Jesus está falando aqui. O choro que Jesus está falando aqui é um choro de arrependimento, de reconhecimento dos seus pecados. Aqui é o choro, por exemplo, de Davi, que quando ele é confrontado pelo profeta Natã por ter matado o marido de Batseba, ele reconhece que pecou contra Deus. E aqui no Salmo 51, do verso 1 ao 5, diz assim, um dos salmos mais belos que tem da Bíblia, um dos salmos que mostra o real, mostra como nós somos pecadores. E Davi aqui, logo após esse confronto, de ser confrontado ali por Natã, ele escreve, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões,
Leva-me completamente, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, e de maneira que será dito por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. É deste choro que Jesus está falando aqui. É de um choro de arrependimento. Davi chorou o seu pecado. Num primeiro momento ele fica cego, até que Natan conta uma história que ilustre ele, até que ele depois reconheça o pecado que ele cometeu. Davi chora, Davi se arrepende, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. É deste choro, é o choro da consciência do pecado, que nos leva ao consolo eterno de Jesus. É o choro da mulher que se prostra aos pés de Jesus, que chora aos pés de Jesus, que seca os pés de Jesus. É um choro que vem do coração, é um choro de arrependimento, é um choro de gratidão, de profundo amor de Jesus por nós pecadores. Esse é um choro espiritual. É o choro do apóstolo Paulo, como vemos lá em Romanos 7, que nos clamou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ali estava um homem que, triste consigo mesmo, pelos seus pecados, e ele chora ali de agonia. O crente sabe o que é chorar consigo mesmo. O que é dizer, exemplo de Paulo: em mim está, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O crente também sabe dizer que não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu falo, como o apóstolo Paulo diz. Nós crentes sabemos isso, que nós não fazemos muitas vezes o bem que nós queremos, mas nós fazemos muitas vezes o mal que nós não queremos, mas a nossa natureza pecaminosa nos leva muitas vezes ainda a pecar. Esse é o crente. E aqui ainda há um choro bendito que sobrevém aos filhos de Deus. Eles choram pelos pecados e misérias da humanidade, choram com os que choram contra aqueles que pecam contra a própria alma. O crente chora pelos pecados, pela causa dos pecados alheios. O crente, ele preocupa-se com o estado da sociedade do mundo e lamenta pelo estado da humanidade sem Deus. O crente chora quando vê uma injustiça social. O crente chora quando vê uma criança sendo estuprada. O crente chora quando vê um marido que bate numa mulher. O crente chora quando vê um pai matando um filho matando o pai. O crente chora por essas causas também. Meus irmãos, quantos crentes hoje não choram mais pelo pecado do próximo? Antes eles acusam, têm prazer na desgraça do próximo, do outro irmão. Devemos chorar pelos pecados dos nossos irmãos. Muitos fazem isso. Muitos, quando um outro irmão peca, a primeira coisa que fazem é o quê? Está vendo? Fulano pecou. De novo, fulano caiu naquele pecado. Como fulano peca? Será que fulano realmente é salvo? Será que foi regenerado? Muitos fazem isso. Mas não é isso que nós devemos fazer diante do pecado do nosso irmão. Nós devemos chorar pelo pecado do nosso irmão como se fosse o nosso pecado também, porque nós somos tão pecadores quanto. É desse choro que Jesus está falando. Precisamos ter essa sensibilidade de chorar pelo pecado do próximo. Não apenas de julgar e achar que o próximo vai cair em vários pecados e que eu também não possa cair. Não. Eu tenho que ter essa sensibilidade. Nós temos perdido muitas vezes essa sensibilidade de chorar pelo pecado do próximo. É isso que nosso Senhor está falando. É um choro pelo meu próprio pecado, mas é um choro também pelo pecado do próximo. É disso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Desse choro verdadeiro. O xará aqui pode ser comparado ao próprio choro de Cristo. Ele chora sim também a morte de Lázaro, mas ele sabia, claro, que na sequência Lázaro, que ele mesmo devolveria a vida a Lázaro, mas ele chora pela aquela coisa horrenda, feia e imunda, denominada pecado, a qual invadiu as vidas e nos introduziu à morte. O pecado nos leva à morte física. Jesus chora por aquilo também. Ao ver Lázaro morto, Jesus chora, porque ele sabe que a consequência do pecado é a morte física também. Ele chora por isso. O choro de Jesus Cristo também, quando nós vemos, ao contemplar a cidade de Jerusalém, que o havia rejeitado, Jesus chora por isso também. Pelo pecado, pela rejeição dos judeus, pela rejeição do povo. Tanto que lá em Mateus 26, 37, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que se são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus chora pelo pecado ali de Jerusalém, chora pela incredulidade do povo, porque ele sabia que o Messias veio, mas esse povo não aceitou, não o recebeu. Ele chora por isso, por aquela incredulidade. É isso que significa chorar no sentido espiritual do Novo Testamento. É se entristecer pelo pecado e chorar, não apenas pelos seus, como eu falei anteriormente, mas também pelo do próximo. Irmão, nós pecamos, todos nós pecamos. Mas nós realmente estamos chorando pelos nossos pecados? E essa pergunta eu sempre faço a mim também. Quantas vezes nós pecamos e aí no final do dia nós vamos orar a Deus? E quando nós oramos, muitas vezes nós colocamos em um saco os nossos pecados e pedimos para Deus perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Fazemos isso de uma vez só. Mas nós esquecemos de dar nome. Eu gosto muito quando o pastor Neto fala que nós temos que dar nome aos nossos pecados. Nós colocarmos os nomes, porque isso vai nos trazer a memória, porque isso vai nos fazer chorar pelo nosso pecado. Mas um choro verdadeiro, um choro de quebrantamento. Precisamos chorar mais, não devemos achar que aquilo seja natural. Que aquele pecado seja natural e que nós vamos praticar. Não, é chorar intensamente. E existem várias palavras no original, no grego do Novo Testamento, para choro. Mas a palavra aqui colocada no Sermão do Monte diz que é um choro é um choro muito forte, é um pranto, é como se fosse chorar pela morte de um ente querido. Provavelmente algum de vocês aqui já chorou pela morte de um ente querido. Imagina esse choro, é um choro que muitas vezes nos corrói. É desse choro que Jesus está falando. Nós temos que chorar firme, nós temos que chorar de maneira verdadeira, nós temos que chorar pelos nossos pecados. É disso que Jesus está falando aqui. Temos que chorar como Davi, como Paulo, como Pedro, como Neemias, como tantos homens. Chorar pelos pecados, pelos nossos pecados e pelo pecado da humanidade. E não estou falando aqui de um chorar só de lágrimas, não é só desse chorar, porque há choros em nós que muitas vezes não nos levam às lágrimas. Há choro que é tão dolorido muitas vezes que nós não conseguimos nem chorar, é um pranto. É disso que a Bíblia está falando aqui, é disso que a palavra de Deus está falando. Chorar intensamente. Lembre-se de Davi, chore pelos seus pecados, contra ti pequei, somente contra ti, Senhor. E aí, esses que choram são felizes e esses que choram também recebem uma promessa. Bem-aventurados que choram, por quê? Porque serão consolados. O homem que chora, ele é verdadeiramente feliz. Olha para a promessa de Deus. O homem que realmente chora pelos seus pecados é o homem que haverá de arrepender-se. E, na verdade, ele já começou a se arrepender. Este homem certamente está sendo conduzido aos pés de Jesus. Ninguém pode realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Redentor, se ao menos que primeiramente saiba o que significa chorar pessoalmente por seus pecados. Ninguém vai reconhecer a Cristo se um dia não chorar pelos seus pecados. Se um dia não chorar verdadeiramente, se arrepender pelos seus pecados. Pois é o homem que vê a si mesmo nesse desamparo indizível, que o Espírito lhe revela o Senhor Jesus Cristo com a sua perfeita satisfação. Através do Espírito Santo, tal indivíduo percebe que Cristo morreu pelos seus pecados, postando-se então como seu advogado na presença de Deus. Portanto, o crente não é oferecido somente esse consolo imediato. Nós somos consolados imediatamente quando nós choramos pelos nossos pecados, quando nós confessamos a Cristo os nossos pecados. Nós somos consolados também, porque logo após o pecado nós recebemos a paz. Nós ficamos em paz, porque o Espírito Santo nos dá paz. Mas também há um outro consolo que nós poderíamos chamar de bendita esperança, conforme foi elaborada lá por Paulo em Romanos 8. Ele ensina que no presente, até mesmo nós, os crentes que contamos com as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo, ele prossegue, porque na esperança fomos salvos, confiando que os sofrimentos do tempo presente não serão para comparar com a glória
por vir a ser revelada a nós. Em outras palavras, quando o crente contempla o mundo, ou mesmo a própria pessoa, ele sente-se infeliz. Ele geme em espírito, pois ele sabe a carga do pecado. Mas em seguida, ao chorar pelo pecado, ele sente o consolo de Deus. Glória a Deus por isso. E ainda há no final um outro consolo, que é o consolo da glória vindoura. Nós somos consolados ainda em terra quando nós choramos os nossos pecados, mas um dia nós seremos consolados eternamente. Haverá um momento em que Jesus voltará, que retomará, e no qual o pecado será banido da terra. Então, como diz o apóstolo Pedro, haverá novos céus e nova terra, nas quais habitam a justiça de Deus. Então, tristezas, suspiros não mais existirão. Todas as lágrimas serão enxugadas e haveremos de estar com Cristo. Esta é a promessa futura que o Senhor nos faz. Glórias a Deus por isso. Portanto, meus irmãos, nós devemos ler as Escrituras, meditar nela, orar a Deus para que o Espírito nos revele o pecado que há em nós, para que possamos chorar os nossos pecados, para aí sim ser feliz e ser consolado por Deus. Devemos fazer isso. Devemos chorar cada vez mais pelos nossos pecados. Devemos perguntar a Deus quais são os nossos pecados. Porque muitas vezes nós reconhecemos, nós sabemos no que nós pecamos. Mas são tantos os pecados que muitas vezes eles são ocultos. Nem nós mesmos nos percebemos no que estamos pecando. Mas olha a contradição. Se o mundo procura uma felicidade e diz para você não chorar, porque se você fizer isso, você é um fraco, não chore, não faça isso. Mostre que você é forte. Jesus fala aqui para nós, chore o seu pecado. Derrame-se aos pés da cruz, arrependa-se dos seus pecados. Não chore somente o seu pecado, chore o pecado do próximo. Faça isso, pois assim você será feliz. E o texto fala que é uma felicidade tamanha, é uma felicidade muito grande, na qual não há muitas vezes explicação. É essa felicidade que nós temos ao nós chorarmos, ao nós reconhecermos os nossos pecados diante de Deus. É desse choro que o Senhor Jesus fala aqui. E que nós venhamos cada vez mais chorar os nossos pecados. Que nós venhamos cada vez mais nos entregar a Cristo. Que nós venhamos receber esse consolo instantâneo, mas que um dia nós também recebamos o consolo eterno de Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo teu amor, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho à cruz para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. E hoje vive, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Quantas vezes nós temos pecado contra ti, Senhor. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos. E quantas vezes se torna até um hábito. E quantas vezes deixamos de chorar os nossos pecados de maneira intensa. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos dai um coração quebrantado. Que nós venhamos chorar cada vez mais pelos nossos pecados. Que nós venhamos reconhecer de coração quais são os nossos pecados. Que nós venhamos levar eles a ti, Senhor. Para que nós venhamos receber o consolo. Para que nós venhamos receber um dia também um consolo eterno, Senhor, no qual nós aguardamos. Sabemos que essa glória é bem maior do que a deste mundo, Senhor. Te agradecemos por todos os irmãos aqui reunidos. Te agradecemos pela PIB de São Caetano. Te agradecemos pela tua igreja, pela igreja que assiste pela internet. Senhor, nós te pedimos pela vida daqueles que ainda não receberam como único e suficiente Salvador. Que o teu Espírito Santo mostre a verdade a eles. Que eles venham também chorar pelos seus pecados, para que eles possam receber esse verdadeiro consolo que vem somente de ti, Senhor. Esse consolo que o mundo não pode dar. Bem-aventurados somos nós os que choramos, porque nós seremos consolados. Assim nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.